Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar teus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo a seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Amados irmãos e irmãs,
ouvindo o Evangelho de hoje, um Evangelho de difícil entendimento, porque nós encontramos um elogio de Jesus a uma pessoa duvidosa. Nós encontramos um elogio de Jesus a um homem que esbanjava, a um homem que se tornou perdulário, a um homem que colocou os bens acima de todas as coisas. E a atitude desonesta deste homem foi elogiada por Jesus. E foi tão interessante ler novamente esse trecho, quando o Senhor diz assim: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois eles vos receberão nas moradas eternas. Amigo é um tesouro, amigo é um bem supremo, amigo tem a fidelidade, e o amigo também, ele tem os vossos tesouros. Tem aquele ditado que diz: é melhor ter amigo do que ter dinheiro. É muito melhor poder contar com a generosidade de um amigo do que com o poder econômico. Então o Senhor agrega duas preciosidades ao dinheiro injusto. Primeiro, a graça de poder ter o amigo. E segundo, o acolhimento nas moradas eternas. É um bem que não é para esse mundo, mas é um bem que nós vamos alcançar na eternidade. E na eternidade só existe um sentimento, o de gratidão. É o amor que nós devotamos uns aos outros, é o amor que nós dispensamos uns aos outros. Gera no coração das pessoas a gratidão de ter sido considerado, a gratidão de poder ter sido colocado como prioridade na vida do outro. E o fato de poder chegar naquela morada eterna, eu devo ao que você me fez. Mas só que quando nós lemos esse Evangelho, nós não estamos encontrando Jesus simplesmente elogiando uma trapaça. Aquele homem que esbanjou, que desperdiçou, que fez um mau uso dos bens, faltou nele a sabedoria. E hoje, na segunda leitura, diz assim um conselho que São Paulo dá à igreja: recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Então tudo que é colocado em nossas mãos foi nos dado para administrar. Nós não somos senhor de nada, nós não somos donos de nada, nós não temos a prerrogativa do mando, nem nas coisas e nem nas pessoas, mas o próprio Deus quem vos fez, o próprio Deus quem vos chamou à vida, te deu dons, talentos e carismas. Agora esses dons e esses carismas, eles precisam ser usados com dignidade. É por isso que nós precisamos rezar por todas as pessoas constituídas em dignidade, para que elas alcancem a sabedoria que vem do Espírito Santo, a sabedoria que vem do coração de Deus. E essa sabedoria vai fazer com que aquela pessoa saiba dispensar onde o carisma precisa ser dispensado, onde o dom precisa ser empregado. E nós usamos esses dons e essas graças e esses talentos não como estrutura nossa, mas como quem administra,
E essa administração exige de nós sabedoria. Então nós precisamos rezar pelo presidente da República, nós precisamos rezar pelo nosso governador, nós precisamos rezar pelo delegado da cidade, nós precisamos rezar pelos médicos, pelos agentes de saúde, nós precisamos rezar por aqueles que fazem a segurança pública, nós precisamos rezar pelos professores que ficam com os nossos filhos, nós precisamos rezar pelos padres, nós precisamos fazer preces de bênçãos sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Independente do seu gostar ou não, eu abençoo a sua vida. Independente da sua postura, eu abençoo a sua vida. Por exemplo, outro dia vi um senhor que levava 42 jovens para uma excursão. Aí ele veio e me disse assim: Frei, me dá uma bênção, porque é uma responsabilidade muito grande levar aqueles jovens. Aí eu peguei, dei a bênção e pedi que o Senhor o abençoasse e que ele fizesse aquela viagem com dignidade e que aqueles jovens alcançassem o que precisavam fazer. Então, quantas vezes nós colocamos a nossa vida nas mãos das pessoas? Quando você deita numa maca para fazer uma cirurgia, quando você entra num avião para fazer uma viagem, quando você pega um ônibus para fazer um percurso, quando você coloca o seu filho para estudar numa escola, quando você vai até uma academia para fazer uma atividade física, quando você entrega a sua causa na mão de um advogado, quando você espera a sentença de um juiz, são pessoas constituídas em dignidade, a dignidade que você está conferindo naquele momento. Agora, a minha oração precisa alcançar o coração dessa pessoa, para que nós tenhamos uma vida tranquila, para que nós tenhamos um caminho de paz, para que nós tenhamos um contentamento, onde todas as preocupações vão sendo destituídas do nosso coração. E de modo muito especial, nós precisamos abençoar as nossas famílias. Nós precisamos abençoar o pai dos meus filhos, a mãe dos meus filhos, os meus filhos, a minha casa, para que tudo que estiver em nossas mãos seja administrado de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, você tem 2 filhos lá na sua casa. Esses filhos não são seus. Você está preparando eles para serem pessoas dignas na sociedade. E eles estão nesse caminho e você precisa abençoar constantemente a vida desse filho, para que nada venha roubar o sonho que o próprio Deus tem para ele, para que nada venha adulterar a missão que Deus tem para ele. Então, eu não conheço um outro caminho que não seja na bênção. A bênção é o maior exorcismo que nós podemos fazer sobre a terra, porque é muito comum encontrar nos lábios das pessoas palavras de maldição, de contendas, de divisões. É muito comum encontrar nos lábios dos homens a opressão, a murmúria e a lamentação. Então, de repente, aquele homem se deu conta do quanto ele foi infiel na administração do bem. Por isso que é chamada a parábola do administrador infiel. Ele deu os talentos àquele homem, e aquele homem fez um mau uso do que foi confiado em suas mãos. Mas diante da sua fragilidade e do seu erro,
ele faz uma pergunta: o que devo fazer? É engraçado que São Lucas coloca essa pergunta nos lábios de quase todos os protagonistas do seu evangelho. Nós encontramos no Zaqueu que pergunta: o que vou fazer? Nós encontramos naquele homem que tinha um celeiro e não sabia onde guardar a sua safra, pergunta: o que vou fazer? Nós encontramos lá na multiplicação dos pães, quando os discípulos chegam e perguntam: o que nós devemos fazer? E encontramos também em Atos dos Apóstolos, na boca de Pedro, escrito por Lucas, quando ele diz: o que devo fazer para possuir o Espírito Santo? Arrependa-te, seja batizado e fique cheio do Espírito Santo. E hoje o homem pergunta: o que fazer? Não tenho forças e tenho vergonha. Mas ele tem o entendimento. Um devia 100 barris de óleo e o outro devia 100 toneladas de trigo. Ele chama o que tem 100 barris de óleo e fala: coloca 50. Ele chama o outro que tem 100 toneladas de trigo e diz: coloca 80. Ele não foi infiel porque ele diminuiu o valor daquela compra, daquela venda, mas ele foi infiel porque ele não administrou como deveria ser administrado. Porque naquele momento que ele falou: coloca 50 e coloca 80, ele abre mão do seu lucro. É por isso que Jesus o elogia, porque ele está abrindo mão dos 50% que ele tinha de lucro no barril do óleo, e ele está abrindo mão de 20% do lucro que ele tinha na tonelada de trigo. Naquele momento, ele não olhou para si e desejou fazer, ele não superfaturou, mas ele ajudou aquele outro, abrindo mão daquilo que é seu. Daí nós entendemos o elogio de Jesus. Jesus elogia por quê? Porque entre a compra e a venda existe o pecado. Comerciante nenhum presta. Brincadeira. É comerciante, tu já levanta os olhos que tem alguma coisa errada. Certa ocasião eu vi um ditado que diz assim: que o comerciante, a compra e a venda é como o rejunte de uma pedra. Entre a compra e a venda tem uma estaca enficada, é o pecado. E certa ocasião eu viajei para a Turquia e antes de descer do ônibus, o guia nos orientou: não compre nada de primeiro. Eles vão te dizer: é 50 euros, aí você fala: não levo. 45 euros, também não levo. 35 euros, também não levo. O valor é dado de acordo com o cliente. Daqui a pouco ele te vende por 3 euros. Você pensa que é mentira, mas não é. E no nosso grupo tiveram pessoas que compraram aquelas redes assim, árabes. Um comprou por 32, o outro comprou por 30, o outro comprou por 12, o outro comprou por 20. Cada um tem um valor. E aqui entra o nosso pecado. Aqui entra a nossa ganância, que é a primeira leitura de Amós. O lucro, a vantagem exorbitante, o lucro que oprime o outro. Esse lucro que vai sugando, que vai vampirizando e que vai tomando tudo de nós. Então, aquele lucro exorbitante era, de fato, o que constitui o dinheiro injusto. Usai o dinheiro injusto
para fazer amigos. E usar o dinheiro injusto é dar o que é vosso. É você perceber que você pode contribuir com aquilo que está à sua disposição. E o que é que está hoje à sua disposição? São os seus dons, são os seus talentos, são as graças que foram derramadas na sua vida. E você não pode hoje pegar todas essas graças e usar simplesmente em benefício próprio, mas nós colocamos a nossa vida a serviço. E o Senhor nos dá esse conselho. É muito melhor perder uma noite para ganhar 10. É muito melhor perder 10 reais para ganhar 100. É muito melhor perder 1.000 reais para ganhar 1 milhão. A gente tem que abrir mão por diversas vezes daquilo que seria um benefício para você, em prova de uma construção maior. Agora eu percebi: fazei amigos com dinheiro